Você pode estar cometendo um erro silencioso todos os dias, sem nem perceber, e esse erro está destruindo seus rins pouco a pouco. O problema é que os sinais são sutis. Eles não vêm com dor, alarme ou sintomas evidentes. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. O que você faz todos os dias, sem pensar, pode estar acelerando um processo invisível que compromete totalmente sua saúde renal. E se você acha que está a salvo só porque bebe água ou evita sal em excesso, infelizmente está enganado. Hoje, você vai descobrir os 10 hábitos mais perigosos para os rins. Hábitos que parecem inofensivos, mas que estão literalmente sabotando sua saúde por dentro. E mais, você vai entender o motivo por trás de cada um deles e como reverter esses danos antes que seja tarde. Fica até o final porque o último hábito é o mais comum de todos, e quase ninguém sabe o quanto ele é destrutivo. Vamos direto ao primeiro hábito: excesso de analgésicos e anti-inflamatórios. Muita gente tem o costume de tomar um remedinho para dor de cabeça, cólica ou dor nas costas sem nem consultar um médico. O problema é que medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco ou cetoprofeno, quando usados com frequência, sobrecarregam os rins de forma agressiva. Esses remédios reduzem o fluxo sanguíneo renal e podem causar lesões graves no tecido renal com o tempo. Mesmo que aliviem a dor na hora, eles geram um efeito colateral silencioso, acumulativo e extremamente tóxico. E não adianta pensar, mas eu tomo só de vez em quando. Porque para os rins, o de vez em quando pode ser o suficiente para começar um processo de deterioração. Segundo hábito: dormir mal ou ter noites de sono curtas. Pode parecer que não tem nada a ver, mas o sono é o momento em que o corpo entra em estado de reparação profunda. É durante esse período que os rins conseguem eliminar toxinas com mais eficiência e regular os níveis de diversos hormônios essenciais para a função renal. Quando você dorme menos de 6 horas por noite ou tem um sono fragmentado, seu sistema de filtragem entra em colapso silencioso. E o pior: noites mal dormidas aumentam o cortisol e a pressão arterial, 2 fatores que diretamente enfraquecem os rins com o tempo. Dormir bem não é luxo, é medicina preventiva. Terceiro hábito: consumo exagerado de sal, mesmo sem perceber. O sódio está escondido em molhos prontos, conservas, embutidos e até em alimentos doces industrializados. Quando você ultrapassa o limite recomendado, seus rins precisam trabalhar o dobro para eliminar o excesso. Isso aumenta a pressão arterial e, a longo prazo, endurece os vasos renais, dificultando a filtração do sangue. É por isso que a hipertensão está tão ligada a problemas renais crônicos. E o mais assustador: 80% das pessoas que têm hipertensão não sabem que ela está diretamente destruindo os rins aos poucos. O quarto hábito é um dos mais perigosos: reter urina por longos períodos. Muita gente segura o xixi porque está ocupada, no trânsito ou com preguiça de ir ao banheiro. Mas ao fazer isso, você está criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e infecções urinárias, que podem facilmente migrar para os rins. Além disso, segurar a urina com frequência dilata a bexiga, prejudica os sinais neurológicos de micção e faz os rins acumularem mais toxinas do que deveriam. Um hábito simples que parece bobo, mas com consequências devastadoras a longo prazo. Quinto hábito: beber pouca água. Isso talvez você já tenha ouvido, mas a maioria das pessoas ainda acha que tomar café, suco ou refrigerante substitui a hidratação. Não substitui. A água é essencial para que os rins consigam eliminar ureia, creatinina, ácido úrico e outras substâncias tóxicas. Sem água suficiente, os rins literalmente se entopem de resíduos, formando pedras, inflamando os túbulos renais e acelerando a degeneração dos néfrons. O mínimo recomendado é 2 litros por dia, mas se você sua muito, toma diuréticos ou vive em região quente, esse número deve ser ainda maior. Sexto hábito:
Excesso de proteínas na alimentação. Dietas hiperproteicas podem até ajudar a emagrecer ou ganhar massa muscular, mas sobrecarregam severamente os rins. A digestão das proteínas gera resíduos nitrogenados que exigem esforço extra dos rins para serem filtrados. Se você consome muita carne vermelha, whey protein, ovos e derivados em excesso diariamente, precisa equilibrar isso com mais vegetais, fibras e água. Caso contrário, os rins vão trabalhar em modo de emergência constante, até não conseguirem mais filtrar corretamente. 7º hábito: ignorar os sinais do corpo. Fadiga frequente, inchaço nas pernas, urina com espuma ou muito escura, pressão alta ou dores lombares leves são sinais de alerta que as pessoas costumam ignorar ou associar ao cansaço do dia a dia. Mas esses sinais podem ser os primeiros gritos dos seus rins pedindo socorro. A falta de acompanhamento médico e exames simples como creatinina, taxa de filtração glomerular ou exame de urina pode custar caro. Quanto antes um problema renal for identificado, maior a chance de reversão total. 8º hábito: consumir açúcar em excesso. Assim como o sal, o açúcar afeta os rins indiretamente, mas com um dano profundo. O consumo exagerado aumenta os níveis de glicose no sangue, gera resistência à insulina e, com o tempo, desencadeia diabetes tipo 2. O problema é que a diabetes é a principal causa de insuficiência renal crônica no mundo. E muitas vezes, quando você descobre a doença, ela já afetou mais de 60% da capacidade de filtragem dos seus rins. Evitar açúcar é cuidar da sua energia e da sua filtragem interna. 9º hábito: sedentarismo. Ficar longos períodos sentado ou sem atividade física reduz a circulação sanguínea, acumula toxinas no organismo e diminui a eficiência metabólica do corpo. Os rins dependem do bom funcionamento cardiovascular para exercer sua função de filtragem. Caminhadas diárias, exercícios leves ou mesmo alongamentos já ajudam a oxigenar melhor os tecidos renais. E não precisa virar atleta. Apenas 30 minutos por dia já podem fazer uma diferença gigantesca no longo prazo. E, finalmente, o 10º hábito, o mais comum e mais destrutivo: fingir que está tudo bem. A maioria das pessoas só procura cuidar dos rins quando sente dor, quando faz um exame e vê um resultado alterado, ou quando já está em estágio avançado de doença. E isso acontece porque é difícil imaginar que algo esteja errado sem sintomas visíveis. Mas os rins são assim. Eles sofrem calados, até não aguentarem mais. O verdadeiro segredo para ter rins saudáveis por toda a vida é agir antes que o problema apareça. E a boa notícia é que muitos desses hábitos são totalmente reversíveis. Tudo começa com a consciência, e o passo seguinte é a mudança. Se esse vídeo te alertou, compartilhe com alguém que você ama. Talvez você salve os rins de alguém hoje. Nos comentários me diz, quantos desses hábitos você já cometeu sem perceber? Vamos conversar. E se quiser mais conteúdos como esse, inscreva-se agora e ative o sininho. Cuidar da saúde começa com informação de verdade.